Olá pessoal! Em nosso vídeo de hoje, a indicação não é de um texto, mas de um nome. Paulo Régulos Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire ou como o patrono da educação brasileira, conforme reconhecido pela Lei nº 12.612, de 13 de abril de 2012. Considerada a intensidade e extensão da obra de Paulo Freire, é impossível pensar sobre ele à luz de apenas um texto. Assim como também não será possível falar tudo sobre ele nesse vídeo. O objetivo aqui é destacar alguns marcos importantes na trajetória desse pensador, que é o terceiro mais citado em todo o mundo na área de ciências humanas. É refletir sobre as contribuições desse legado para a área da educação e também pensar sobre os porquês das negativas críticas atribuídas a ele por algumas correntes de pensamento extremistas. Então, esse vídeo é para você que se identifica com uma concepção libertadora de educação, a qual privilegia em especial a inclusão das classes populares. E esse vídeo também é para quem desconhece Paulo Freire e o pensa única e exclusivamente de forma reduzida à luz de memes que circulam na internet em dia dos professores e ou de críticas rasas, infundadas e extremistas que também circulam por aí. Meu nome é Ketiusi e eu espero você após a vinheta. Em uma consulta no tio Google, podemos pesquisar pela produção Paulo Freire, uma biobibliografia, organizada por Moacir Gadotti e na qual vários estudiosos discutem sobre a relação entre a vida e a obra de Freire. No projeto Memórias, Carlos Rodrigues Brandão reúne fotografias que demonstram as influências de Paulo no Brasil e no mundo. Como parte deste projeto, há o Almanaque Histórico, de Vale, Jorge e Benedetti. Estas e várias outras boas fontes estão disponíveis na página do Acervo Paulo Freire. Em 19 de setembro de 1921, na cidade de Recife, capital de Pernambuco, nasceu Paulo Régulos Neves Freire, filho de Edeltrudes Neves Freire, que bordava, realizava trabalhos domésticos e tocava piano, e de Joaquim Temístocles Freire, oficial da Polícia Militar. Paulo era o caçula de 4 irmãos. Entrou na escola aos 6 anos de idade, mas, antes disso, foi alfabetizado pelos pais. Os gravetos da mangueira do quintal de sua casa eram o lápis e o chão de terra era o caderno. Foi neste contexto em que Paulo começou a aprender que a escrita e a leitura da palavra verdadeiras são frutos da nossa relação com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Esta experiência foi uma das motivações para o livro intitulado À Sombra desta Mangueira. No ano de 1943, Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito. Não havia outra opção na área de humanas. No ano seguinte, casou-se com a professora primária Elza Maria Costa de Oliveira, com quem teve 5 filhos. Em 1959, apresentou ao doutorado em História e Filosofia da Educação a tese Educação e Atualidade Brasileira. Seu compromisso com a educação de adultos tornou-se notório com o método que sistematizou para alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 dias na cidade de Angicos. Este trabalho rendeu a Paulo Freire o convite feito por Paulo de Tarso Santos, então ministro da Educação do governo de João Goulart, para desenvolver o Programa Nacional de Alfabetização,
com a intenção de alcançar 5 milhões de brasileiros. O programa foi oficializado em janeiro de 1964, mas extinto 3 meses depois pelo golpe militar. O trabalho de Freire foi considerado subversivo. Por isso, ficou preso por 70 dias. Na prisão, um oficial pediu para ele alfabetizar vários recrutas. Sem entender, Paulo argumentou que este era o motivo por ele estar ali. Perseguido, Paulo parte com a família para o exílio, em setembro de 1964. Seguiu desenvolvendo seus trabalhos por várias partes do mundo. Em julho de 1980, regressou ao Brasil. A obra Pedagogia do Oprimido foi uma das que Paulo produziu durante o exílio. Escrito no Chile e publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, este livro encontra-se traduzido em mais de 20 idiomas. Aqui, Paulo enfatiza o processo educativo como essencialmente político e, portanto, deve estar a serviço de desvelar e superar as desumanizações. Após a morte de Elza, sua esposa e companheira de trabalho, Freire se casa com Ana Maria Araújo Rache, ex-aluna e antiga amiga que também partilhou de seus ideais. Freire ocupou o cargo de secretário de Educação na cidade de São Paulo, no governo de Luísa Erundina. Este trabalho deu origem ao livro Educação na Cidade, que discorre sobre as experiências na construção de uma escola do povo e com o povo. Das várias outras obras de Freire, destaco aqui Professora Sim, Tia Não, Cartas a quem ousa ensinar, na qual denuncia-se a histórica romantização e, por consequência, a desprofissionalização do trabalho docente. Em Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, são listados e discutidos saberes que caracterizam a docência como um rigoroso trabalho teórico-prático a serviço da formação crítica. Em Educar com a Mídia, Novos Diálogos sobre Educação, estão reunidos diálogos entre Freire e Sérgio Guimarães sobre o uso crítico da mídia enquanto recurso e objeto de estudo. Há muita gente boa por aí que ajuda a ampliar a compreensão sobre as obras freirianas, como Brandão, com uma abordagem aprofundada sobre o método Paulo Freire, Streck, Redding e Zitoski, com esclarecimentos sobre o universo vocabular freiriano, e Faria, Souza, Costa e Nolasco, que traduzem a biografia de Freire de forma atrativa por meio da linguagem dos quadrinhos. No canal do professor André Azevedo da Fonseca, há um material voltado à reflexão política sobre a escola a partir da obra Pedagogia da Autonomia. No canal da professora Ketulce, há uma animação criada a partir do curso de extensão universitária Paulo Freire em Traduções Audiovisuais, com foco na apropriação crítica e criativa das linguagens digitais. Paulo Freire partiu para outro plano em 1997, mas as suas ideias continuam necessariamente à frente do nosso tempo. Então, vamos juntos, juntas e juntes, conjugar o verbo freirear.